Olá, seja bem-vindo. Você já percebeu que uma atitude sua pode fazer uma grande diferença? Eu queria compartilhar com vocês uma história que aconteceu comigo e me fez parar para pensar um pouquinho sobre algumas coisas. Estava eu andando pelo centro da cidade onde eu moro, ouvindo uma música e discutindo com a minha boy band sobre qual parte da música cada um ia cantar. Sim, eu tenho uma boy band imaginária, quando de repente eu fui abordado por um homem na rua. Esse homem, ele estava com 3 revistinhas de palavras cruzadas e ele ofereceu elas para mim. Bem, como eu estava ouvindo música, eu não ouvi direito o que ele estava falando e dentro da minha cabeça eu pensei: ou esse cara está querendo me dar essas palavras cruzadas, ou ele está querendo vender as palavras cruzadas para mim. Só que eu não gosto de palavra cruzada, então eu simplesmente olhei para o moço e falei: eu não gosto, e continuei andando. Sim, eu falei, eu não gosto, e continuei andando. E depois de um tempo eu percebi que eu não tinha falado pro cara que eu não gostava de palavras cruzadas. Eu poderia ter simplesmente falado não obrigado, ou eu poderia ter parado, ter dado pausa na música que eu tava ouvindo e ouvir o que realmente ele tava querendo me dizer. Mas entre todas as opções, eu fiz a pior, eu simplesmente ignorei ele. Continuei andando, falei que não gostava e fui embora. Se eu tivesse em Hogwarts, Dumbledore com certeza ia tirar uns 10 pontos da minha casa. Aí a minha cabeça entrou em curto, porque alguns dias atrás estava eu fazendo um vídeo falando sobre a gente olhar para o próximo e perceber as pessoas, e eu tinha acabado de fazer o oposto do que eu tinha falado. Pensando em todas as vezes que eu já deveria ter feito isso e que eu não percebi. Mas eu continuei andando e pensando um pouco sobre isso e de como eu poderia fazer para mudar isso e... Aí aconteceu o segundo fato dessa história. Eu estava descendo a rua e vi uma velhinha atravessando a rua. Sim, uma velhinha, da forma mais clichê de todas. Ela tinha mais ou menos 1,5 m e ela estava com 2 malas de 1 m mais ou menos cada uma, cheíssimas. Eu acho que o universo viu que eu tava muito apavorado depois que eu tinha feito e pensou: nossa, vamos ver se esse menino tá perdido ou não. Bem, fui até onde ela tava e ofereci minha ajuda e ela aceitou. Peguei as 2 malas e fui subindo com ela à rua perguntando pra onde ela queria ir. Ela falou pra mim que ia pegar um táxi pra ir pra casa dela, mas que ela não queria pegar o táxi perto de onde a gente tava porque ele era mais caro. Então eu fui caminhando com ela pelo centro. Essa caminhada durou mais ou menos uns 7 minutos, onde a gente estava embaixo de um sol muito forte e eu estava carregando 2 malas um tanto quanto pesadas. A gente foi conversando um pouco e ela foi me falando algumas coisinhas sobre a vida dela. O destino final foi uma ótica, onde ela já conhecia as pessoas e ela pôde deixar as malas dela lá para ligar para alguém e buscar ela. Aí a gente se despediu, ela agradeceu, mal ela sabia que eu estava agradecendo muito mais. Valeu, universo. Valeu, universo. Comecei a pensar um pouquinho como eu era antes e como eu teria me comportado nesse tipo de situação. Porque pode não parecer, mas eu sou uma pessoa que tem vergonha. Antes de entrar no assunto, eu quero explicar um pouco a diferença entre vergonha e timidez, que muitas vezes a gente acaba tratando como sinônimo. Na verdade, a vergonha está ligada às situações que a gente passa. Então, quando a gente está com vergonha, a gente sempre fica pensando no julgamento do outro em cima do que a gente está fazendo. Já a timidez, ela é uma característica da personalidade da pessoa. Geralmente, uma pessoa que tem timidez, ela também tem vergonha. Tem também a fobia social. Fobia significa medo. Então, a pessoa que tem fobia social, ela evita de entrar em contato com a sociedade. Para uma pessoa que tem fobia, é muito mais difícil para ela conseguir pensar em estratégias, por exemplo, para chegar ao outro. Muito diferente de uma pessoa que só tem vergonha, que é o meu caso. E se você por um acaso tem fobia social ou conhece alguém que tenha fobia social, você pode pesquisar um pouco sobre isso para saber qual é a melhor forma de se ajudar. Inclusive, se você se sentir à vontade, você pode entrar em contato aqui por esse canal, deixando um comentário ou mandando um e-mail. A minha vergonha, por exemplo, ela está muito relacionada a um ambiente novo, onde eu não conheço as pessoas, ou quando eu preciso me apresentar para outras pessoas. E é bizarro, porque quando a vergonha se sobressai, você sempre arranja uma desculpa para não conversar. Você acabou de chegar no emprego que você não conhece ninguém. E você tem que ser educado com as pessoas, você tem que cumprimentar elas. A pessoa que tem vergonha, dar bom dia, às vezes pode ser a coisa mais aterrorizante do mundo. Você está andando no corredor e avista uma pessoa do seu trabalho. E você pensa: vou dar bom dia para ela. Você anda e você pensa: não, eu vou dar bom dia, eu sou forte, eu vou dar bom dia. Claro que eu consigo dar bom dia. Quando você passa por ela, você olha para o lado e simplesmente não fala nada. Você vê a pessoa no corredor, abaixa a cabeça e simplesmente coloca a capa de invisibilidade do Harry Potter. Só que na verdade você não tá com a capa de invisibilidade do Harry Potter e passa por aquela pessoa sem nem olhar para a cara dela.
Ou se não, você tá ali nesse corredor, você fala, vou dar bom dia, e daí você repara que ela tá com outra pessoa e você pensa, ah não, eu não vou incomodar, eu vou atrapalhar, ela tá conversando, é uma coisa muito séria, eu não posso ser intrometido e dar bom dia pra aquela pessoa. E daí você passa reto de novo. Você começa a suar, dá dor de barriga, pode até dar tontura às vezes, só pelo simples fato de você ter que cumprimentar uma pessoa. Sem contar na nossa cabeça, que tá tudo uma loucura, tá todo mundo correndo de um lado pro outro lá dentro, falando, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E por fora você continua andando com aquela carinha de paisagem, como se nada tivesse acontecendo. Quando eu comecei a perceber que a vergonha atrapalhava nessa minha relação com as outras pessoas, eu comecei a pensar em estratégias para não deixar ela se sobressair. Eu parei para pensar um pouco sobre quais são os momentos que eu tenho vergonha. Então, se eu tenho vergonha sempre quando eu tenho que me apresentar para alguém ou quando eu vou para um lugar novo, eu tenho que nesses momentos sim me apresentar. O mundo pode estar... Ui! O mundo pode estar acabando, pode acontecer o que tiver. O mundo pode estar acabando, o Godzilla pode estar lutando contra o King Kong no meio da cidade, mas eu vou parar, vou olhar pra pessoa e vou falar olá. Mas daí uma coisa é pensar isso e a outra coisa é fazer isso de fato. O começo é meio que uma catástrofe. Na sua cabeça você pensa, nossa, eu vou chegar e vou falar pra pessoa, oi, bom dia, como você tá? Daí você vai chegando, vai chegando, vai chegando, vai chegando e a única coisa que consegue sair da sua boca é um bom dia! O importante de tudo isso, independente se você consegue falar olá, se você consegue falar bom dia, se você consegue simplesmente olhar para a pessoa e acenar com a cabeça, é a gente tentar. Porque quanto mais a gente tenta, parece que a gente vai criando prática em relação àquilo e vai perdendo a vergonha. E quando a gente está vendo, a gente já está falando, já está conversando. Porque quanto mais você interage com a pessoa, você vai perdendo a vergonha que você tem. Se a gente fizer o oposto, a gente vai ter cada vez mais vergonha e não vai conseguir se relacionar com ninguém. Aconteceu de alguns lugares que eu acabei frequentando e eu não conseguia cumprimentar as pessoas, porque eu deixava passar o tempo, passar o tempo, passar o tempo. Quanto mais passa o tempo, mais difícil fica, porque a gente vai se acostumando com aquela situação e meio que chega um momento em que a gente não liga mais pra ela, para de perceber, na verdade. Se você gostou desse vídeo, você pode clicar em gostei e compartilhar ele. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Comenta aqui o que você achou desse vídeo, se você tem uma carreira musical imaginária, qual a sua casa de Hogwarts, ou sobre qualquer outro assunto que você gostaria de conversar. E até a próxima!